socialista, que seria o etapismo, né? E isso foi passado sem ouvir os delegados latino-americanos, sabe? A delegação aqui latino-americana viu, mas peraí, não é feudalismo aqui não, o capitalismo tá comendo solto e tal. E a galera não ouviu os delegados latino-americanos e passou isso, que é o grande erro que o PCB brasileiro cometeu também, e resultou em 64, enfim. São vários equívocos por conta dessa burocratização. E é doido, né, cara? Porque olha só o quão diverso e o quão rico é o movimento operário e suas ideologias, né, que surgem aí e tal. E cara, como que as pessoas conseguem resumir isso hoje em algumas vírgulas, né, alguns pontos finais, assim. É muito diverso, né? E é da hora também de pensar que, ao mesmo tempo que o liberalismo não né, se mostrava um tanto quanto cruel e os movimentos operários iam ganhando força, surgem também os nacionalistas, né, no meio disso tudo, né? Que é a galera que é tipo assim, eu não sou tão burguês assim, mas eu tenho família, tenho pessoas que, né, tem uma história, né, tem uma questão da tradição da família que organizam uma região e tudo mais. E aí começa a ganhar força também esse tipo de pensamento, de valorizar as tradições de um povo, né, a questão de você tentar trazer a exaltação de uma nação que divide uma mesma história, uma mesma linguagem, principalmente nas regiões que eram divididas, né, como os reinos germânicos ali e os reinos italianos, né? Então você começa a ganhar força. E aí que você. É engraçado que você só analisa isso, você já vê a falha do nacionalismo, né? Essa ideia de exaltar, levando a um fanatismo. Não é à toa que é na mesma Alemanha, na mesma Itália, que depois vão surgir os ultranacionalismos, né? Pelo menos que vão ganhar grande força, né? Sim. Cara, você vai ter uma Itália ali ocupada pelos franceses, espanhóis e um monte de outras nações. A Alemanha também, ali o Império Austríaco, os Habsburgos e tal. Então você tem esse projeto nacionalista dos industriais alemães e dos industriais italianos. É um projeto, é uma ideia de nação construída artificialmente, né? Sim. E na Alemanha eles querem fomentar a guerra para despertar isso, né? Isso era uma das grandes falas do Otto von Bismarck lá, né? Que é o chanceler de ferro lá, que o cara queria trazer exatamente essa ideia de não, na porradaria a gente consegue garantir isso. Bom, acho que o nacionalismo a gente não tem muito que flutuar mais, né? Pessoal, se vocês me permitem, cara, eu gostaria de trazer assim para a roda de discussão, né, o caso de um dos psicanalistas, assim, que foi analisando de Freud, companheiro de Jung, e através desse cara você tem uma inclusão de uma vertente anarquista dentro da psicanálise. Porém, esse cara ele sofre um processo de esquecimento dentro da história da psicanálise, né? Aquele cara que a gente coloca como proscrito, principalmente por culpa da sua conduta meio caótica como anarquista, né? E sendo vista de um ponto de vista um pouco negativo por parte do Freud e de outras pessoas da sociedade da época, que é o caso do psicanalista anarquista Otto Gross. A gente tive contato com a obra dele através de um livro escrito pelo Marcelo Kekia, que se chama Por uma Psicanálise Revolucionária, onde ele traduziu a obra desse escritor pela primeira vez e trouxe para o Brasil. É interessante a gente pensar essa relação entre psicanálise e anarquia, porque muita gente vê a figura do terapeuta, a figura do analista como o isentão, né? O cara ali que fica ali fazendo cara de paisagens, dançando os seus que interessante, mas esquece que tem uma linha, uma tradição de pensamento muito séria e engajada socialmente, que vai além dos seus consultórios, que vai além da grana ali que o paciente que o analisando deposita no final da sessão, né? Paga no final da sessão.
A psicanálise e a anarquia, no meu ponto de vista, assim, eles têm uma relação principalmente de pensar o poder de maneira negativa. Onde, principalmente, a psicanálise é esse método de terapia de desmonte das nossas alienações. E pensando nesse poder, através dessa lógica, o Estado, de um ponto de vista anarquista, ele é um indutor de alienações, é um indutor de sintomas, é um indutor de mal-estar. E fica para dica para os nossos colegas da área da psicologia, da área da saúde mental, né? Uma frase que o próprio professor Christian Dunker fala, né? De que psicanalista não fecha com o sofrimento. Saca? Então, se o Estado é um indutor de sofrimento, se o capitalismo é um indutor de sofrimento, não tem como a psicanálise fechar com esse tipo de coisa. Saca? Tanto o Estado ele é um indutor de sofrimento que hoje nós tivemos uma demonstração assim, claríssima, muito clara e muito didática de como que o Estado trata as pessoas, né, com brutalidade, né? O que nós assistimos hoje, né? Hoje nós estamos no dia 3 de novembro. O que nós assistimos hoje do caso da Mariana Ferrer. Exatamente, da Mariana Ferrer, e a forma como ela foi tratada brutalmente no julgamento, assim, é uma demonstração de que o Estado, em muitos casos, simplesmente não tá nem aí para as pessoas. Essa é a grande questão. E principalmente aí nessa linha, se o psicanalista e a sua prática psicanalítica não se sustenta como uma prática autêntica de redução de sofrimento, de acolhimento, de ressignificação, ela acaba se tornando apenas mais uma forma de poder, apenas mais uma forma de domínio do analista sobre o seu analisando. E aí a gente tem a replicação e a formulação, né, a reprodução de mais uma forma de introjeção dos valores do capitalismo. Então fica aí essa questão, né? Que é um debate muito intenso dentro da psicanálise, né? O curar ou não curar. E o que é cura dentro da psicanálise? É adaptar o indivíduo à sua subjetividade do sistema capitalista? É fechar com essa ideia do desejo como vazio? Ou assim como Deleuze e Guattari, né? O desejo ele vai ser mais uma forma de criação de realidade. Coisa que o Otto Gross, esse proscrito da psicanálise, que era tido como um dos homens que poderia dar um ganho significativo para essa ciência, e foi contemporâneo de Jung, trazia de que a psicanálise ela é o fermento da revolução. É a revolução do eu nietzschiano, a revolução pessoal primeiro, do indivíduo, preparando para a autonomia e para a liberdade, para que ele possa organizar uma revolução social de um ser humano mais engajado e principalmente autônomo, sem rabo preso com a autoridade da família, por exemplo. Mas aí tem uma questão que eu queria trazer, que é assim, eu concordo que realmente cada um traz em si o potencial revolucionário, mas eu acho que é fundamental e indispensável que haja o coletivo. Com certeza. O coletivo é fundamental. Porque senão a gente cai naquela coisa lá que eu particularmente eu não gosto. Eu queria deixar isso claro aqui. Que é, por exemplo, tem lá acontece alguma coisa, a galera vai questionar. Aí, por exemplo, coloca lá, professor... Igual foi o lance do antifascismo. Aquilo lá, pra mim, foi uma demonstração clara de que as identidades muitas vezes atrapalham. Que colocou professor antifascista, mulher antifascista, negro antifascista. De repente, o negócio começou a descambar numa pluralidade tão grande de identidades que daí apareceu lá liberal antifascista. Nossa, coisas absurdas. Vira quase uma pop art do século XXI. E isso desqualifica, entendeu? Então, eu acho que a classe ela tem uma centralidade nas coisas, sabe? Você não pode perder a classe de vista, senão a gente chega no programa da Fátima Bernardes, o encontro com Fátima certeza. Bernardes, que
É um monte de mulher rica lá falando sobre racismo e sobre homofobia. Meu Deus do céu. Mas é a ideia, né, de que a revolução começa por nós mesmos, né? A gente tem que rever nossos valores para estar disposto. E de que o socialismo, o comunismo acredita não apenas numa nova sociedade, mas sim também num novo ser humano. Sim. Onde... novo homem, né? Sim, com certeza. Porque a galera tem mania de fazer essa ideia de projetar, né, uma sociedade socialista, uma sociedade anarquista, não vamos colocar uma sociedade comunista, né? E achar que, mas não tem como, porque o ser humano é o filho da puta. Não, o ser humano é filho da puta agora, no mundo capitalista, cruel, do jeito que tá sendo, né? Tá sendo conduzido, né? Então, é uma coisa, é um debate muito mais amplo, né? E olha que doido, né? Como tava louco o século XIX, cara. Né? O quanta merda teve que acontecer pra surgir ideias assim, né? E tanto que eu fico revoltado, cara. Uma parte aqui. Tem um podcast que eu acho que já comentei dele aqui com vocês, que é o Boletim do Fim do Mundo lá. Principalmente um deles que eles chamam o Siddhartha Ribeiro pra participar. E ele falou uma coisa nesse podcast que eu achei que, resumiu muito das minhas tristezas com pessoas que falam que o socialismo não dá certo. E que quando você começa a questionar o capitalismo, eles falam que é a única coisa que tem pra hoje. Que assim, as pessoas conseguem enxergar o fim do mundo, o apocalipse, a destruição da humanidade, mas não enxergam o fim do capitalismo. Sabe? É muito mais fácil você trabalhar na cabeça das pessoas a ideia de que o planeta vai acabar e a humanidade vai desaparecer, do que você trabalhar na cabeça deles das pessoas que o capitalismo vai desaparecer. Mas não, sabe as que eu pessoas não acho? aceitam o fim do capitalismo. Eu concordo com você, tudo, mas eu acho que as pessoas não sabem o que é capitalismo, simplesmente assim. A grande maioria não sabe o que é, cara. Pra ele falar assim, eu vou acabar o capitalismo, não vou poder comprar minha televisão da hora, porque a gente tá conduzido, a gente é criado dentro dessa estrutura de consumo, cara. Vocês vão dividir o meu carro parcelado em 48 vezes? Então, mas assim... A minha casinha. Exato, cara. E aí você cai nessa época de fake news ainda, que os caras fazem associação que existem países comunistas e no caso é a Venezuela, assim. A China é comunista, né? A China usa o nome, né, de Partido Comunista Chinês, mas o Clube Social usa social no nome, ele não vende gravatinha pra você também, né? Sim. O PSDB é o Partido da Social Democracia. Tá longe de buscar uma Noruega pro Brasil, né? Sim. Então... E essas experiências socialistas, elas sempre estiveram presentes por todo o globo, cara. Saca? Aqui no Brasil, sempre o anarquismo ele foi colocado, por exemplo, como aquela ideia da planta exótica, saca? Como se fosse algo apenas de italianos e espanhóis. Como se o povo brasileiro não tivesse essa aptidão à revolta ou esse instinto à revolta, como o próprio Bakunin fala, saca? Só para ficar aqui como informação para os nossos ouvintes, as primeiras experiências em solo brasileiro com o socialismo anarquista são as experiências rurais, dessas primeiras colônias fundadas ali na região do Sul, Santa Catarina, Palmital, onde você vai ter a tentativa de formulação desses falancérios, como a gente estava comentando, sobre o socialismo utópico. E no ano de 1890, nós vamos ter a formulação através do Giovanni Rossi, né, da Colônia Sicília, a famosa Colônia Sicília, que durou alguns anos, mas teve alguns problemas ali na questão de relacionamentos, principalmente porque muitos que viviam na Colônia Sicília eram adeptos do poliamor, do amor livre. Começava aí também, né? Como já falei. Talaricagem rolava solto. Nem seria talaricagem, cara, né? Era uma outra forma de entendimento, né? De relacionamento. Eu tô zoando, cara. Sim. O pessoal não vê que eu dando risada. Mas nessa colônia aí, se eu não me engano, o fundador dela, ele diz que nunca sugeriu, embora houvesse poucas mulheres na colônia, nunca ninguém sugeriu que os companheiros que fosse, sei lá, relacionamento aberto. Não, ninguém obrigava ninguém a ter isso, era só quem queria, né? Sim. Tem algumas reproduções, né, dramatizações no YouTube que você encontra
sobre a colônia Cecília. Vale a pena, tá dando uma procurada no YouTube. Eu até acho que a gente podia falar aqui um pouco